Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu resolvi gravar uma tag sobre a profissão de psicólogo. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, deixa um like, deixa nos comentários também, que assim eu trago mais vídeos desse tipo pra vocês, tá bom? Então vamos lá. Qual a diferença entre psicólogo e psiquiatra? Bom, o psicólogo, ele faz a faculdade de psicologia, tá? Uma faculdade de 5 anos. E o psiquiatra, ele é médico, tá? Então, assim, ele fez a faculdade de medicina. Fez lá os 6 anos de faculdade. Depois que ele se tornou médico, aí ele vai fazer a residência, a especialização em psiquiatria, tá? Que acho que são mais 2 ou 3 anos, não tenho certeza. Psicólogo pode receitar remédio? Não, gente, o psicólogo ele não pode receitar nada, tá? O Conselho Federal de Psicologia, ele proíbe a gente, nem sou estudante demais, ele proíbe os psicólogos de receitar qualquer coisa, tá? Quem receita remédio é somente o médico, tá? E no caso de remédio, né, pra tratamento, é só o psiquiatra que pode passar, tá bom? Então, a gente não pode receitar nada. 3. Terapia tem tempo mínimo e máximo pra fazer? Bom, gente, é assim... Nada a gente pode falar que é para sempre ou que tem um prazo quando se trata de saúde mental, tá? Então, assim, eu vou dar um exemplo que são das duas abordagens mais, assim, né, que as pessoas mais seguem, que é a psicanálise e a TCC. A TCC é a terapia cognitivo-comportamental. A terapia cognitivo-comportamental, ela tem exercícios, tem as atividades, tem todo lá um roteiro que o psicólogo segue junto com o paciente, né? Claro, né? Depende bastante do paciente, se ele vai fazer as atividades, os exercícios, tudo certinho. Mas, via de regra, né? A pessoa fazendo tudo certinho, ela começa geralmente a ter uma melhora de comportamento, de pensamento, até que rápido. Então, na TCC, eu sei que os psicólogos, ou pelo menos a maioria dos que eu pesquisei, tá? Eles acabam dando alta pra pessoa depois que ela acaba melhorando, porque a ideia da TCC é mudar o comportamento, é mudar o pensamento da pessoa e fazer com que ela consiga, depois de um tempo, trabalhar sozinha. Então, assim, recebeu alta, então toda vez que ela se vê naquela determinada situação que traz algum desconforto para ela, ela já consegue falar, não, se eu faço assim não dá certo, então eu vou fazer de outra forma, né? E ela já consegue ir mudando os hábitos dela sozinha, a ideia é essa. Mas nada impede, né, da pessoa, por exemplo, tratar uma ansiedade, ficar bem ok, de repente ela nunca mais precisa, né, ela teve a alta e nunca mais precise tratar a ansiedade. Porém, a vida é cíclica, né? Vai acontecendo várias coisas, né? A vida vai acontecendo. Então, vamos supor que essa pessoa ela nunca mais tenha problema com ansiedade, mas daqui a alguns anos ela tem um falecimento de alguém muito próximo a ela. Então, e ela pode não saber lidar muito bem com o luto e precisar fazer uma terapia para lidar com esse luto, para voltar, para superar e voltar a viver, né, da melhor maneira possível. E aí, ela vai ter que fazer uma nova terapia, tá? Como também pode ser que a pessoa, com o tempo, eu não tô conseguindo mais, eu voltei a ter ansiedade, e aí ela volta, faz mais terapia. Então, assim, a TCC ela trabalha mais dessa forma, pelo que eu pesquisei, porque na verdade é a área que eu tenho mais interesse, né? E a psicanálise, eu não tive ainda como matéria. A psicanálise eu já tive como matéria, aliás, estou tendo, estou bem no finalzinho já, agora só falta as provas, já, né? Estudei tudo que eu tinha que estudar. E eu não, apesar de eu não me identificar com essa abordagem, ela tem a parte dela de ser bem interessante. E claro, né, gente, não existe uma abordagem melhor do que a outra, a pior do que a outra. São abordagens diferentes, com técnicas diferentes. E o que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra e vice-versa, tá? Então, assim, a psicanálise, ela trabalha mais com o discurso livre. Então, normalmente, o paciente, ele vai falando, e até coisas aleatórias, assim, que às vezes pra ele mesmo não faz diferença nenhuma, não faz sentido nenhum. E se ele fosse comentar com alguém da família dele, algum amigo, também não faria sentido, mas o psicólogo, ele tá atento, ele parece que não, mas ele tá atento a tudo que o paciente tá falando pra pegar até aqueles mínimos detalhes e ver ali onde que tá uma deixa, né, de algum problema ali que ele tá tendo na infância ou alguma coisa do passado, alguma coisa que tá bem enrustida nele, e através disso o psicólogo consegue ir trabalhando esse problema da pessoa, né, e melhorando. Então, assim, a maioria dos meus professores, eles são psicanalistas, eles são da área de psicanálise, eles falam que não existe alta em psicanálise, que geralmente as pessoas se dão alta sozinha e que a gente sempre precisa se autoconhecer, o que eu acho uma verdade, né?
Mas, assim, são características diferentes das duas abordagens, tá? Então, assim, pode ser que o psicólogo de determinadas abordagens não te dê alta nunca, e algumas abordagens dê. Então, assim, né, é bem relativo. Depende do caso também, mesmo na TCC, depende do caso, depende do problema que a pessoa está enfrentando, né? Então, assim, não tem como a gente falar se é para sempre, se não é, se é pouco tempo. Tem gente que faz anos e anos e anos e anos e precisa sempre estar fazendo. Eu, no meu caso, eu tive depressão durante muitos anos. E eu passei com alguns psicólogos que não resolveram nada, então eu era totalmente cética com relação à psicologia. Eu só resolvia com remédio, porque remédio resolvia o meu problema, né? Aparentemente. Só que aí chegou um ponto, depois de muitos anos, que eu comecei a ficar muito mal e eu não sabia porquê, e eu resolvi abrir a minha mente e falar pra minha psiquiatra que eu queria, né? Eu até já contei essa história num outro vídeo. Passei com uma psicóloga, né? E resumindo, em 2 sessões a minha vida era outra, entendeu? Eu fiquei com ela 2 meses, depois eu tive que parar, ainda pretendo voltar, mas assim, tanto que eu já recebi, o meu caso era crônico e eu recebi alta da minha psiquiatra. Então, caso crônico, os psiquiatras, eles já dizem que 3 recaídas de depressão, você toma remédio o resto da vida. E no meu caso, não foi assim. Eu tive uma melhora tão grande que a minha psiquiatra me deu alta. Então, assim, né, gente... Tem casos e casos, né? Depende do problema de cada um, não tem como a gente ser categórico e falar que tem um prazo ou não, tá? Quais áreas o psicólogo pode atuar? Bom, gente, eu atualmente agora, né, nessa data em que eu estou gravando, no Conselho Federal de Psicologia, tá? As especializações que são regulamentadas agora no momento, eu vou ter uma colinha aqui para não esquecer de nenhuma, tá? Mas são 13 especializações. Então, o psicólogo, ele pode ir para a área de escolar, educacional, organizacional, psicologia do trânsito, psicologia jurídica, psicologia do esporte, psicologia clínica, psicologia hospitalar, psicopedagogia, psicomotricidade, psicologia social, neuropsicologia, psicologia da saúde e avaliação psicológica. Algumas delas eu já estudei, né? Já tive alguma aula, já estudei sobre, algumas eu não estudei muito bem, mas se vocês quiserem, se vocês tiverem interesse, vocês colocam aqui no comentário que eu faço um vídeo explicando um pouquinho do que cada uma dessas áreas faz, tá bom? Mas são essas 13 especializações. E não confundam, tá? Especialização com abordagem e teoria, são coisas diferentes, tá? O que diferencia o psicólogo dos demais profissionais da área? Bom, psicólogo, psiquiatra, né, no caso, né, os demais profissionais. Psicólogo, psicanalista, o psicopedagogo, o que diferencia? Então, assim, fundamentalmente tem uma coisa que eu acho que é fundamental, que somente os psicólogos podem fazer, que nem mesmo os médicos psiquiatras podem, que é a aplicação de testes, tá? A aplicação de testes psicológicos somente o psicólogo é autorizado a fazer, tá? Nenhum outro profissional. Cursar psicologia vai fazer eu me conhecer melhor? Gente, eu ouvo eu ouço muito isso, tanto em vídeos que eu pesquiso na internet, quanto na sala de aula mesmo, lá no primeiro dia de aula, que os professores geralmente perguntam, mas por que você escolheu o curso de psicologia? Aí tem muitas pessoas que falam, para ajudar meus pais, pra, não sei, alguém da minha família tem depressão, e aí é pra ajudar essa pessoa, ou pra me conhecer melhor, eu quero me conhecer melhor. A maioria das pessoas fala, é pra me conhecer. E, gente, pra você se conhecer, você tem que fazer terapia, tá? A psicologia é outra coisa. A psicologia, ela é uma ciência, você vai aprender sobre ela para você poder ajudar outras pessoas. E outra coisa, muita gente que eu vi que falou de ajudar de familiar, essas coisas, o psicólogo, ele não pode tratar pessoas próximas, tá? Tanto parentes, né, as famílias, quanto pessoas conhecidas assim. A minha professora, ela até deu um exemplo. Você pode ser psicólogo de alguém que você conheça, desde que essa pessoa não seja íntima sua. Por exemplo, se é uma pessoa que você tem uma certa intimidade, que ela vai na sua casa, você vai na casa dela, isso não. Mas se é, por exemplo, uma pessoa que mora na sua rua, mas você não
ela não sabe a seu respeito, você não sabe nada a respeito dela, vocês às vezes se encontram, mas é só de se cumprimentar, isso não tem problema. Mas pessoas íntimas a você não pode, porque você fica imparcial, você não consegue ser imparcial, entendeu? Você não vai conseguir atender aquela pessoa e talvez ela não se abra para você da forma que deveria e talvez você não consiga dividir, separar as coisas. Então, para não correr esse risco, não é bom, porque isso prejudica muito o andamento das sessões, a evolução do tratamento da pessoa, tá? Então, não pode, tá? Não tratar parente, pessoas conhecidas e enfim. Existe diferença entre terapias? Então, como eu falei, existe diferença por causa das abordagens, tá? Então, assim, a psicologia, qualquer pessoa que tiver com algum problema emocional que for procurar um psicólogo, independente da abordagem, da teoria que ele segue, todos estão aptos, né? E tudo é científico, então você vai ter uma melhora, né? Claro, né? A pessoa vai ter uma melhora dependendo, porque assim, 80% é por conta do paciente, tá? Ele que tem que se esforçar a fazer aquilo que o psicólogo tá dizendo, né? Tá ali para ajudar ele e a pessoa ela precisa se ajudar. Senão, o psicólogo não vai servir para nada, né? Mas, assim, as diferenças, as terapias, depende muito, porque que nem eu falei para vocês, a TCC, ela é mais comportamental, então ela dá atividades ali para a pessoa ir fazendo durante a semana e aí na outra semana, na outra consulta, né, na outra sessão, ela vai falar o que ela fez e através dali é que o psicólogo vai trabalhar. A psicanálise, ela já é que nem eu falei, né? A pessoa vai falando, através do que ela fala, o psicólogo vai pegando alguma deixa e vai... Então, assim, é igual do divã, o divã é da psicanálise, né? Na terapia cognitivo-comportamental já não usa isso, né? Psicodrama a pessoa, ela nasce, fala, né, que a pessoa, ela nasce com um instinto próprio, ela nasce criativa, mas com o tempo, pela sociedade, ou o pai e a mãe, desde criança vai falando, não, você não pode mexer nisso, você não pode mexer naquilo, então deixa a pessoa, né, introspectiva, não deixa mais ela ser criativa, com a criatividade que ela nasceu. Então eles seguem essa linha. Tem também das análises, que eu achei muito semelhante com a logoterapia, que é em busca de sentido. Então, assim, eu não tenho mais motivação para viver. Então, aí o psicólogo vai trabalhando em cima daquilo para ver que não, a vida vale a pena. Tem muita coisa que vale a pena na sua vida para você lutar, entendeu? Então, assim, tem as diferenças por causa da abordagem. Mas, assim, todas elas, você procurando um psicólogo, ele é apto e capaz de te ajudar a resolver o problema, tá bom? Eu espero que não tenha ficado muito confuso, porque eu falo bastante mesmo. Essa daqui é a que eu já tinha falado. Como psicólogo, posso atender parentes? Então, não, né? Pelo que eu falei, né? Compromete muito a evolução do tratamento pela proximidade, né? Então, fora que a pessoa ela pode não confiar muito em você, né? Porque ela fala, eu vou falar, mas aí ela vai contar pra, tipo, minha tia vem passar comigo. Aí ela fala, eu não vou falar tudo o que eu penso, porque senão ela vai contar pro pai dela, vai contar pra todo mundo, a família inteira vai saber. Então, assim, não pode por causa desse tipo de coisa. Atrapalha muito a evolução do tratamento, tá? Você acha que dá pra viver da psicologia? Com certeza. Se eu não achasse, eu não estaria fazendo psicologia. Porque, assim... A psicologia, ela é algo que eu escolhi por amor, a profissão mesmo, eu me apaixonei, tanto que quem me acompanha ou já viu algum vídeo anterior meu sabe que eu sou biomédica, né? E eu abandonei a minha profissão, eu resolvi não seguir. Como biomédica, a área que eu ia atuar era a reprodução humana. Reprodução humana, para quem não sabe, é uma área que dá muito dinheiro mesmo. E assim, dinheiro não é tudo na vida, né? A gente precisa do dinheiro, mas a gente precisa ter a realização pessoal da gente, né? Querer todos os dias acordar e sentir prazer em fazer aquilo, né? E isso eu não encontrei na biomedicina e agora eu tenho certeza que eu me encontrei na psicologia. Então eu acho que a gente fazendo tudo com amor,
o dinheiro é uma consequência. Então, assim, eu não sei se eu vou, não sei nem se eu vou estar viva amanhã. Então, eu não posso falar pra vocês, não, com certeza eu vou me formar, já vou encher a minha agenda, lotar a minha agenda e tal. Não posso afirmar isso. Mas, assim, o que depender de mim, em parte de estudo, de dedicação, de procurar cada dia ser melhor possível dentro da profissão que eu escolhi ser, tudo que eu puder fazer para isso eu vou fazer, e eu acho que vai ser uma consequência, entendeu? Eu acredito que vai ser uma consequência e eu sempre vou estar estudando, vou sempre estar me aperfeiçoando, e eu tenho certeza que com isso os clientes virão e eu vou conseguir ajudar muitas pessoas, e com isso, consequentemente, o dinheiro vem também, né? Então, eu acredito, nossa, fielmente que sim, não tenho dúvidas não. Curioso, assim, só uma deixa, né? Eu sei que deveria ser um vídeo rápido, que já tá bem longo, mas assim, eu até encontrei uma menina esses dias que fazia faculdade lá comigo, ela faz nutrição, eu falei que faço psicologia, ela... Ah, psicologia não dá dinheiro não, tem uma prima minha que é psicóloga, ela tá trabalhando no Poupa Tempo. Mas assim, depende, né? A pessoa era o que ela queria fazer? Será? Será que ela se dedicou o suficiente? Será que ela investiu dinheiro, tempo, se dedicou mesmo para estudar, para entender e para ser a melhor? Ou não? Ou ela levou bem de qualquer jeito a faculdade? Então, assim, né? A gente tem que acreditar naquilo que a gente faz, tá? Quais características a pessoa deve ter para ser psicólogo? Bom, eu acredito que primeiro, gostar de pessoas, né? Você vai trabalhar com pessoas, não tem como. Então você tem que gostar de pessoas, você tem que ser uma pessoa, minimamente você tem que ter paciência, porque se é uma pessoa que já gosta a pessoa vai falando e você vai atropelando e tudo, não que não possa ser, mas que isso é treino, né? Mas se você não tem paciência, então, assim, gostar de pessoas, ser uma pessoa paciente ou minimamente ir trabalhando essa paciência, saber ouvir é fundamental, né? Se é uma pessoa que, tipo, a pessoa tá falando alguma coisa, você, não, deixa eu falar. Mas, poxa, a pessoa tá falando, será que a sua opinião, será que o que você tem pra falar é tão importante que você não pode esperar aquela pessoa falar? Então, isso tudo é treino. Eu tenho muito esse problema de falar muito, como eu acho que vocês já devem ter percebido, e é algo que eu tô trabalhando, né, em mim, pra ser a melhor psicóloga possível, né? Então, pra conseguir ouvir os meus pacientes futuramente, conseguir escutar e entender o que eles estão falando, né? Então, eu acho que principalmente isso. Atenção é gostar de pessoas, procurar ser calma, né? Ser uma pessoa calma. Eu não consigo ver uma pessoa muito nervosa sendo psicóloga, mas pode ter, e não é uma coisa que, eu sou uma pessoa estressada, nervosa, que não sei o que eu não posso. Não, pode, tudo é treino, você vai fazer sua terapia, né, que a gente precisa fazer terapia, e você vai trabalhando isso. Então, pode, mas eu acho que é uma característica muito interessante pra pessoa ter. Saber ouvir, saber quando falar, quando ouvir, e ser uma pessoa atenciosa. Acredito que seja isso. Mas assim, não há nada que a gente não possa mudar. Então, se tem alguma coisa assim que você fala, isso daqui, eu acho que eu queria ser psicóloga, mas por causa disso eu não posso. Será? Mas se você é uma pessoa que gosta de pessoas e que tá disposta a dedicar o seu tempo, a ajudar os outros, é uma profissão pra você sim, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se agregou em alguma coisa pra vocês, como eu falei, já se inscreve no canal, deixa o like, deixa nos comentários também qualquer dúvida que eu esclareço pra vocês, tá bom? Obrigada, viu, gente? Até a próxima.